Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavine de empreendedorismo. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá certo? Desejo aí uma semana de muito conhecimento, muito aprendizado para todos nós, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade aí aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Design Thinking, tá certo? Entender aí o que é o Design Thinking. Para muitos, esse termo ele é novo, tá certo? Mas aí vocês vão estar conhecendo o seu conceito, vamos estar vendo aí que o Design Thinking ele trabalha com 5 etapas, vamos estar entendendo aí que é a descoberta, interpretação, a ideação, experimentação e a evolução. E a gente vai conhecer devagarzinho cada etapa dessa e aí a gente vai conseguir relacionar essa metodologia que já estou adiantando, né, do Design Thinking para os nossos estudos, para o nosso dia a dia, tá certo? Eu espero que vocês gostem da nossa aula, eu desejo bons estudos para vocês, tá bom? Inicialmente a gente vai estar vendo um videozinho, em seguida a gente vai estar fazendo toda a interpretação, aprendendo os conceitos, tá? Então não sai daí não, acompanha o vídeo. O Design Thinking, como o nome já diz, é a forma de pensar do design. Mas por que isso é importante para as empresas hoje em dia? Porque o designer é crítico, criativo e está sempre olhando para os problemas como oportunidades, construindo variedade de soluções para aqueles problemas. Ao invés de se deparar com um desafio e tentar resolvê-lo de uma única forma, o designer está sempre procurando múltiplas soluções, testando e achando caminhos. Então ele aprende enquanto faz. Apesar de o nome ser Design Thinking, ele é mais Design Doing. É botar a mão na massa. Existem várias ferramentas para aplicar o Design Thinking e o tempo todo são levadas em conta 3 aspectos: o olhar no ser humano, com o olhar de negócio e o que é possível fazer no ponto de vista da tecnologia. Tentando cruzar esse olhar humano com as questões empresariais, chegamos ao final com uma solução que tem um valor de negócio, porque senão é uma invenção e não uma inovação. Olha aí pessoal, nós já vimos aí um pouco da importância, né, do Design Thinking aí para as empresas e a gente vai estar relacionando isso também aos nossos estudos, ao nosso dia a dia, tá certo? Aí foi colocado aí o porquê isso é importante para as empresas hoje em dia, porque o design ele é crítico, ele é criativo, ele sabe, né, aproveitar aí as oportunidades. E ele faz essa relação, né, do olhar humano, os negócios e a tecnologia que a gente já vem falando aí um pouco dentro da nossa área de estudo do empreendedorismo. Então, vamos estar conhecendo aí o termo Design Thinking. Então, o Design Thinking é uma metodologia utilizada em buscar solução de problemas. Então, na educação, ela é conhecida como aprendizagem investigativa. Então, a gente problematiza uma situação e aí vai trabalhar a partir dessa investigação, trabalhando de forma colaborativa e desenvolvendo a empatia. Então, a gente já percebe aí que o Design Thinking, além de trabalhar essa metodologia de solução de problemas, ele leva em consideração alguns valores, um deles, como foi colocado aí, a questão da empatia, tá certo? Então, ele busca, né, a resolução de problemas complexos de formas mais simples, propondo uma maneira diferente de pensar, baseando nossos valores. Olha aí, empatia, colaboração e experimentação. Então, a gente vai ver que esses valores eles vão estar ligados diretamente ao Design Thinking ao longo aí do nosso estudo. E aí, como eu tinha falado para vocês inicialmente, o Design Thinking é dividido em 5 etapas, tá certo? Temos aí, ó, a primeira etapa, que é a descoberta, a segunda, a interpretação, a terceira, que é a ideação, quarta, experimentação e a última, que é a evolução. E aí vamos estar conhecendo cada etapa dessa. Temos aí nessa imagem até algumas perguntas, né, dentro da descoberta, como posso abordá-lo, na interpretação, como posso interpretá-la, na ideação, como posso criar, na experimentação, como posso concretizá-la, e na quinta,
evolução, como posso aprimorá-la. Então, pessoal, vamos iniciar aí com a descoberta, tá? Então, nessa etapa da descoberta do Design Thinking, lembrando, tá? O Design Thinking é uma metodologia utilizada para solucionar problemas, tá? De maneiras mais simples. Então, nessa primeira etapa, que é a descoberta, o Design Thinking, que iremos identificar o problema. Então, qual é o desafio que nós vamos ter? Então, coloquei duas perguntinhas para vocês que a gente deve se fazer quando estiver trabalhando o Design Thinking, que é: qual é o problema? Como posso abordá-lo? Então, a primeira coisa é identificar esse problema. Qual será o nosso desafio? A interpretação, que é a segunda etapa do Design Thinking, que a partir do nosso problema, devemos pensar como iremos interpretá-lo. Quais são os meus conhecimentos, então, sobre o assunto? Então, o seu conhecimento prévio, ele deve ser levado em consideração. O que é que eu sei sobre o problema que eu quero resolver? Então, essa parte da interpretação e também o como, né? O como a gente vai estar resolvendo essa nossa situação, problema. Então, temos aí a segunda etapa, que é a interpretação. Em seguida, vamos para a idealização. Então, temos aí como posso criar. É a fase das ideias, também conhecida como brainstorm, as chuvas de ideias, tá certo? É um espaço, fala-se, né, que é um espaço para sonhar e colocar para fora todas as ideias visionárias. Então, todas as ideias que for ter dentro desse Design Thinking, a gente pode estar colocando. Nenhuma das ideias elas são descartadas, até porque vai haver um momento do filtro, né, dessas ideias. O que é que a gente de fato pode estar utilizando para resolver essa situação. Olha aí, pessoal, chegamos à fase da experimentação, tá? Me chama também da fase de prototipagem, onde a gente vai estar aí colocando, né, em prática, vendo aí quais são os melhores soluções para o nosso desafio. Então, como posso concretizá-la? Então, essa pergunta nós devemos nos fazer quando estiver trabalhando com esse Design Thinking. Fala-se que é necessário possibilitar a vivência para encontrar possível solução para o desafio alcançado. Então, é nessa fase que a gente vai colocar em prática, tá? Para ver se essas soluções elas vão ser de fato viáveis. Então, a gente viu aí a primeira, que foi a descoberta, tá? Onde a gente vai estar vendo qual o desafio que a gente vai estar tentando solucionar, o desafio que a gente vai ter e qual o problema, né, que a gente vai estar tentando resolver. A parte da interpretação, como é que eu posso estar resolvendo essa minha situação, problema. A ideação, onde temos aí as chuvas de ideias que a gente falou. Então, todas as ideias elas vão ser do grande grupo, ela vai ser aproveitada de alguma forma. Então, é onde a gente vai começar a organizar essas ideias para colocar justamente na parte da experimentação em prática, para ver quais dessas ideias, elas de fato, elas são mais viáveis para a solução aí desse problema. Aí, por último, nós temos a evolução. Como posso aprimorá-lo? Então, nessa parte da evolução, já é a parte do desenvolvimento desse trabalho. A evolução é o desenvolvimento do trabalho. Ela envolve o planejamento dos próximos passos, compartilhando ideias com outras pessoas que podem colaborar com o processo. Então, é nesse momento aí que a gente vai analisar, tá certo? E fazer os planejamentos. Qual será o nosso próximo passo? Onde é que a gente pode melhorar? Onde é que está aqui identificando esse erro que a gente cometeu, alguma coisa do tipo, tá bom? Então, nessa parte evolutiva, vocês vão planejar todos os passos do seu trabalho, como é que vai desenvolver o restante. Então, gente, vou colocar aqui um exemplo que eu fiz para vocês de Design Thinking, tentando utilizar essa metodologia numa questão sobre a poluição do ar. Então, reparem aqui, nós temos aqui poluição do ar como a nossa descoberta, né? Será o nosso problema que a gente vai tentar resolver através do design. Então, quais são as principais causas da poluição? Então, temos aí uma interpretação, vamos interpretar aí quais são as principais causas da poluição do ar. Então, temos aí uma
algumas ideias, né, de como a gente pode estar resolvendo essa situação da questão da poluição, amenizando, né, a poluição atmosférica. E coloquei para vocês, ó, rodízio de veículos, reflorestamento de áreas desmatadas e incentivar o uso do transporte alternativos. Seria algumas ideias para amenizar a poluição do ar. Então, essa experimentação, como é que a gente na prática faz dessa? Então, coloquei para vocês aí, na pandemia houve a necessidade do rodízio, né, de veículos. Então a gente percebeu que o fluxo de veículos nas ruas eles foram menores, tá? Em várias vias a gente percebeu isso por conta desse rodízio, pela necessidade, na verdade, né, do momento que nós estamos passando. Mas aí temos aí essa experimentação que de fato foi viável. E aí, como é que funcionaria essa evolução, que é a parte do nosso planejamento, gente? Então, ó, temos aí o trabalho de incentivo ao reflorestamento, a conscientização da população sobre o uso de transporte público, entre N coisas que a gente pode estar colocando aí no nosso planejamento. Isso só foi um exemplo de como a gente poderia estar usando, né, o Design Thinking aí na solução de alguns problemas, que no caso foi a poluição do ar, tá certo? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aula da nossa semana de empreendedorismo. Qualquer dúvida, vocês podem estar fazendo aí os comentários. Posteriormente, a gente vai estar postando mais material com essas dúvidas ou respondendo aí a vocês, tá bom? Eu vou deixar... Conheça a nova série de cursos que o Sebrae Minas preparou para a sua empresa. Episódio: Processo Criativo. Ser criativo e inovar são pontos essenciais para desenvolver novos produtos, resolver problemas com eficiência ou atender a necessidades dos clientes. Inovação é quando uma ideia atende ao mercado e é viável financeiramente. Fazer escolhas e lidar com obstáculos são desafios para os empreendedores. Para facilitar essas decisões, você pode buscar apoio no Design Thinking, uma metodologia focada na criatividade e nas pessoas. O trabalho de um designer é buscar maneiras de solucionar problemas do nosso dia a dia, mas observar o mundo e gerar soluções é uma habilidade de qualquer ser humano. Design Thinking significa usar o modo de pensar e agir dos designers nos negócios e na vida. É um método centrado nas pessoas. Estimula que você atenda e planeje suas ações de acordo com o que as pessoas querem e precisam. Colaborativo. Muitas mentes são mais eficientes que uma ao resolver desafios. Experimental, pois dá a liberdade de aprender com os erros e estimula a prototipagem rápida de ideias e projetos. O processo de Design Thinking começa com um desafio estratégico e continua por 3 passos: ouvir, criar e implementar. Fase 1. Ouvir. Para projetar soluções inovadoras, você precisa entender os desejos, problemas e expectativas das pessoas. Defina um desafio. Liste problemas ou oportunidades que envolvam clientes, empregados, fornecedores, comunidade. Reduza essa lista até chegar a um desafio. Reescreva o problema usando a expressão "como podemos". Por exemplo, como podemos aumentar as vendas sem grandes investimentos? Estabeleça um espaço, mesmo que seja só uma parede, para compartilhar imagens, inspirações, frases ou notas de pesquisa. Reflita sobre o que já sabemos. Antes de sair a campo, escreva em post-its o que você e sua equipe já sabem sobre o desafio e o que vocês precisam saber. Identifique seu público. Liste pessoas e grupos ligados ao desafio. Observe e converse com indivíduos que representem extremos, clientes familiarizados com o produto e também pessoas que não têm nada a ver com ele. Vá a campo. Há muitas formas de aprender: entrevistas individuais, em grupo ou simplesmente observando as pessoas. Prepare um roteiro com perguntas abertas, faça anotações e tire fotos. Inspire-se em outros locais. Buscar contextos diferentes traz novas inspirações. Você já pensou que uma boa companhia aérea
pode conseguir boas ideias sobre check-in ao observar a recepção de um hotel? Fase 2. Criar. Traduza em oportunidades o que observou e ouviu. Utilize os 2 hemisférios do cérebro, lógico e criativo, para criar soluções e convertê-las em protótipos. Liste insights. Insights são propulsores para novas ideias. Formule perguntas em torno dos insights, começando com como podemos ou e se. Selecione até 5 perguntas para a sessão de ideação. Organize sessões de ideação. Ideação ou brainstorming é a geração de várias ideias a partir de um tema. Providencie uma sala com espaço nas paredes, post-its, canetas e papel. Fixe o desafio e as perguntas do brainstorming na parede e peça aos participantes que escrevam suas ideias. Agrupe as ideias similares e escolha as mais promissoras. Tenha como objetivo até 3 ideias. As regras para um brainstorming eficiente e divertido são: troque qualidade por quantidade. Quanto maior o número de ideias, melhor. Evite julgamentos. Não há ideias más. Se você não gosta de uma ideia, torne-a melhor. Encoraje ideias ousadas. Novas ideias ou um olhar diferente para uma mesma ideia gera inovação. Combine e aprimore. Ideias podem ser adaptadas e transformadas em outras. Transforme ideias em realidade. Construir protótipos é a melhor forma para tornar suas soluções tangíveis rapidamente e com baixo custo. O alvo da prototipagem não é terminar, mas sim aprender o que é importante para os clientes e em que melhorar. É possível prototipar quase tudo através de modelos. O modelo físico de um produto. Storyboards. A experiência do cliente através de uma série de imagens, desenhos ou blocos de texto. Encenação. A experiência emocional com um produto ou serviço é melhor expressa com a equipe atuando como consumidores. Fase 3. Implementar. Uma vez que você tenha criado várias soluções, é hora de entender como torná-las viáveis. Crie um modelo de receita. Pense em quanto e como os clientes pagarão pela sua proposta de valor. Planeje mini-pilotos. Essa é uma maneira de continuar aprendendo antes de uma implementação completa. Elabore um plano de ação. A implementação requer recursos como dinheiro, tempo e pessoas. Liste os itens necessários e identifique parceiros. Crie uma lista de tarefas para viabilizar sua ideia. Identifique responsáveis, prazos e indicadores de sucesso. Continue aprendendo. Organize reuniões regulares e informais para compartilhar ideias. Use o poder da criatividade a favor do seu negócio ou projeto. Saia da zona de conforto, explore o mundo como sala de aula e sempre esteja aberto a experimentar. Inscreva-se no curso Processo Criativo. Conheça também os outros cursos do Sebrae que irão ajudá-lo a impulsionar os resultados da sua empresa. Venha, participe!